Olá, hoje a gente vai falar de um assunto que pode soar meio estranho, até um pouco alarmante para muita gente, a tal da fimose feminina. É um tema sobre o qual quase não se fala, o que acaba gerando muita confusão e preocupação. Mas calma, a ideia aqui é justamente botar uma luz nisso e esclarecer as coisas. Então, vamos lá. Pois é, quando se ouve fimose feminina, a primeira reação quase sempre é de estranhamento, né? Mas o que isso quer dizer de verdade? É uma condição só? A resposta rápida é não. E entender essa diferença já é o primeiro grande passo para desmistificar esse assunto. Então, aqui está o ponto principal. Fimose feminina não é uma doença única. Na verdade, é um termo guarda-chuva que a gente usa para duas situações bem diferentes que acontecem em fases da vida totalmente distintas. De um lado, temos a sinéquia vulvar, super comum em crianças. Do outro, a fimose clitoridiana, que acontece em mulheres adultas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Bora começar pela situação mais comum que leva esse nome, a que acontece na infância. A gente está falando da sinéquia vulvar, que também é conhecida como aderência ou fusão dos pequenos lábios. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. A sinéquia vulvar acontece quando as bordas internas dos pequenos lábios acabam se colando por causa de uma pelinha bem fina. É importante saber que isso é uma alteração benigna, que acontece depois do nascimento, não é um defeito de fábrica, sabe? E é até bem comum em meninas antes da puberdade. E por que isso acontece, afinal? A principal razão está nos hormônios. Na infância, é super normal os níveis de estrogênio serem baixos. Isso faz com que a mucosa da região genital fique mais fina, mais delicada. Isso acaba favorecendo essa aderência. Não é sinal de um problema grave, tá? É só uma consequência de uma fase hormonal totalmente normal. E além da questão hormonal, outras coisinhas do dia a dia podem contribuir. Pensa só, irritações locais, o uso de fraldas por muito tempo, uma higiene que não foi ideal, ou até o atrito de uma roupa mais apertada, podem criar o cenário perfeito para essa aderência acontecer. Agora, uma informação para tranquilizar pais, mães e cuidadores. As pesquisas mostram que até 80% dos casos de sinéquia vulvar se resolvem sozinhos, sem precisar fazer nada. É isso mesmo. Com a chegada da puberdade, os níveis de estrogênio aumentam naturalmente e essa membrana tende a se separar sozinha. Certo. Agora vamos virar a chave e focar na segunda condição, que é mais comum em mulheres adultas, a fimose clitoridiana. E olha, essa é uma história completamente diferente da sinéquia que acontece nas crianças. Aqui, o problema não é nos pequenos lábios. A questão é na pele que cobre o clitóris, o chamado prepúcio. Nessa condição, essa pele fica grudada na glande, o que dificulta ou até impede que ela fique totalmente exposta, de um jeito bem parecido com o que acontece na fimose masculina. As causas aqui são bem diferentes. Geralmente, a fimose clitoridiana está ligada a outros problemas de saúde, como inflamações crônicas ou doenças de pele, sendo líquen escleroso uma das causas mais comuns. Cicatrizes de infecções antigas e as mudanças hormonais da menopausa também podem ter um papel nisso. O impacto dessa condição na vida adulta é bem significativo. Pode causar dor, dificuldade para fazer higiene da área, o que aumenta o risco de infecções, e principalmente pode causar uma redução da sensibilidade, o que afeta diretamente a saúde e o bem-estar sexual. Ok, agora que a gente já entendeu as duas condições, como elas são diagnosticadas e tratadas, vamos dar uma olhada em como funciona essa abordagem, que vai desde simplesmente observar até uma possível cirurgia. O diagnóstico, tanto para um caso quanto para o outro, é bem direto. Um profissional de saúde, seja pediatra ou ginecologista, consegue identificar o problema só com um exame físico cuidadoso. Não precisa de exames de imagem nem nada complexo. Isso torna a identificação rápida e nada invasiva. A forma de tratar costuma ser bem conservadora, passo a passo. Para a sinéquia em crianças que não têm nenhum sintoma, a orientação geralmente é só observar. Se aparecerem sintomas, ou no caso da fimose clitoridiana, o primeiro passo são os cremes de uso local. A separação manual ou a cirurgia só entram em campo como último recurso, para casos mais sérios. Essa tabela resume tudo muito bem. Dá pra notar a diferença na filosofia do tratamento, né? Na infância, a palavra-chave é paciência. Usa-se cremes só quando precisa, e cirurgia é algo muito, muito raro. Já na vida adulta, o foco muda. O objetivo é tratar o problema que está por trás de tudo, e a cirurgia se torna uma ferramenta mais presente para restaurar o bem-estar e a qualidade de vida. Um ponto importante, especialmente nos casos da infância, é a taxa de recorrência. Cerca de 30% dos casos de sinéquia podem voltar depois do tratamento, seja com creme ou com a separação manual. Isso pode acontecer algumas vezes, até a puberdade chegar e a mudança hormonal resolver a questão de vez. Pra gente fechar, vamos falar um pouco sobre prevenção e sobre os pontos mais importantes que a gente tira de tudo isso. Afinal, conhecimento é a nossa melhor ferramenta para lidar com essas questões. A prevenção está muito ligada a cuidados de higiene simples, mas que fazem uma diferença enorme. Limpar a região genital sempre no sentido da frente para trás, usar produtos suaves, preferir roupas de algodão e não demorar para trocar as fraldas das crianças são atitudes que reduzem a irritação e ajudam a prevenir tanto o aparecimento quanto a volta das aderências. Então, a mensagem final é de tranquilidade. Seja a sinéquia vulvar na infância ou a fimose clitoridiana na vida adulta, ambas são condições que têm tratamento. O mais importante é deixar o estigma de lado, entender o que está acontecendo e procurar orientação médica para receber o cuidado correto. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, não é? O fato de um tema como este ser tão pouco discutido nos faz perguntar: por que a saúde íntima feminina ainda é um campo tão cheio de tabus? Falar abertamente sobre isso é essencial para a saúde e o bem-estar de todas as pessoas.